E o Mosaico volta aqui com o professor crítico de arte Eduardo Cruz. Professor, falar de trajetória artística, né? Assim, na formação. Tá aí que eu dei valor vendo você contando aí sobre alunos já lecionando. Mas, mesmo assim, eu acho que você sempre lecionou, não foi só dentro de sala de aula, não. Foi também por onde tu passava, assim, pelo convívio, tudo. Aí chegou, né, ao ponto da academia, né, reuniu muita gente. Foi quando eu me aproximei mais de você, tudo. Verdade, total. Né? E você também incentivava, não era só a conhecer a arte, a arte, viver a ambiência artística. Daí os cursos também que você fazia de desenho de observação fora, né? Muito Conta aí dessa tua trajetória aí, desse teu convívio com o pessoal, né? Pintando junto, né? Desenhando junto. Foi bom você entrar nessa parte, porque realmente foi uma fase de cursos que me engrandeceu muito. Aprendi muito viajando, trazendo bastante conhecimento das viagens através do observar com os alunos, porque nós tivemos a oportunidade de viajar para mais de 20 países e retratamos monumentos históricos, edifícios, grandes edificações, palácios. Era como é, cada um leva a sua prancheta, o cavalete, alguma coisa? Cada um levava seu material. Material. E a gente começava, primeiro fazia uma leitura do equipamento que estaria sendo retratado. Historicamente, entendia o conceito daquele prédio e depois fazia a retratação, tudo com autorização. Nesse processo conseguimos entrar até no Museu do Louvre. Desenhamos lá no museu. Tem que ter, né? Naturalmente, né? Sim, Tivemos, a autorização, né? Sim, tivemos autorização bem antecipada. Meses de antecipação a gente conseguiu e desenvolveu um trabalho bacana. Eu já fiz uma matéria lá com o Jaildo Marinho no Louvre. Olha que bacana. Aí tinha câmera profissional, ó. Rapaz, chegou a polícia lá. Foi. Ainda bem que chegou quando a gente tinha terminado. Aí quando chegou, aí pediu autorização. Aí eu disse que não tinha autorização. Aí perguntei, e não posso gravar sem autorização? Ele disse, não, então, pessoal, não vamos mais gravar, não. Aí recolhemos e fomos embora. Já tinha gravado. Já tinha gravado, né? Tinha garantido. Eu achei porque é o direito de imagem da cidade, né? Você paga, né, pelo direito de imagem, né? E eles nem sabem o conteúdo, aí precisam ter. Claro. Tanto que eles precisam saber tudo detalhadamente. Autorização, o pedido, na época, foi feito pela Unifor, eu solicitei pela Unifor, aí eles conseguiram liberar. Deram um prazo, os dias que a gente podia ir lá, foram 3 dias para fazer esse trabalho, os horários todos marcados de entrada e de saída, os materiais, passaram a listagem dos materiais que a gente podia transportar e usar também nas aulas de retratação. Mas foi uma experiência assim, genial. Genial, Genial, porque genial no sentido de que os alunos eles incorporaram a retratação. A retratação ele é um processo mais técnico do que criativo. Exige muita concentração. Mas dá um embasamento muito grande, né? A criatividade, né? Dá demais, porque você acaba aprendendo. Porque é inspirador, né? Exatamente. É a forma de como que você vai conseguir descrever o que você quer criar. Tem que saber. O desenhista ele tem que saber desenhar, tem que saber a perspectiva, a composição, a superposição. O pintor ele precisa aprender a misturar as tintas, conhecer as cores, saber dar as pinceladas, para poder criar. Porque senão ele não vai saber como eu quero dirigir o seu caminho, mas não sei conduzir o carro. Eu acredito muito nisso. Eu, particularmente, por exemplo, quando eu comecei como desenhista, né? Aí comecei no bico de pena, né? Então com pincel mesmo, com nanquim, papel. E me reforçou muito, porque quando eu fui fazer arquitetura, ainda não era o computador, né? Ainda era com a caneta, né? A nanquim, né? Então, isso daí me reforçou. Mas quando eu fui para passar para a tela mesmo, eu fiz questão das primeiras telas eu que fazia.
encomendava o Muito chassi, interessante, muito montava, estirava, Vivenciava esticava lá todo a o tela, processo. preparava tudo. Aí depois não, depois já sabia, né? Eu- E o interessante na pintura, que são as descobertas, por exemplo, é, já é uma coisa técnica, né? Eu sinto isso. Por exemplo, cada pigmento é uma forma diferente de pintar. Por exemplo, o pigmento azul é completamente diferente do vermelho, né? É verdade. Até na questão das transparências, A né? textura também. Textura, né? Não, com certeza. Eu estava lembrando, você falando agora, de uma exposição que eu fui quando era criança, sua, do Fagner. Me chamando de velho, ó. Aí tu era jovem, Era. começou cedo, né? Quando eu era criança, eu fui só para Era toda a criança. exposição do senhor. Não, mas é isso. É preciso muito tempo para se tornar jovem. Quem era o outro? Foi você. Teve o Aldemir. Não, primeiro fez. Foi você o Fagner Aldemir. O Aldemir, foi. você, o Fizemos Fagner, várias o aqui, Aldemir. fora. Muito Foi. interessante. Foi bom. O Aldemir era muito generoso. Teve uma vez que nós fizemos por 2 vezes aqui com ele, né? E teve uma vez que nós fizemos Maceió, Brasília, de Brasília ele perguntou para onde era que eu ia. Eu disse, vou voltar para o Ceará. Não, vamos para São Paulo, vamos passar um dia pintando comigo lá no ateliê, aí eu fui. Era desse jeito. Ele gostava muito de você, né, o Aldemir? E era bom porque pintando ele dizia assim, pai, não tem branco puro não. O branco que ele diz era o que eu estava fazendo um olho, sabe? Não tem branco puro não. Você pode sujar um pouquinho esse olho aí, porque todo o branco ele absorve o reflexo do ambiente. Então, Tem que manchar. tem que manchar, né? Interessante. Mas eu fiz um trabalho numa exposição, aí na hora assim, pouco tempo antes de abrir, não sei o que foi, aí mancharam lá uma parte de uma tela minha, de uma pintura. Aí eu fiquei arrasado, não dava nem tempo. Aí ele olhou, disse, besta, rapaz, vem cá que eu vou ajeitar. Pegou, passou o dedo assim na boca, pegou, consertou no cuspe. Aí eu aprendi, né, rapaz? É interessante que muitos conservadores trabalham a saliva. Né? Restauro, para tudo. A saliva, Olha aí. ela tem uma acidez interessante para poder Pronto, trabalhar agora você a explicou limpeza. aqui o Aldemir. E ele sabia disso, Sabia com certeza. disso, né? E uma história interessante que aconteceu também quando era criança, no começo, o Belchior frequentava muito lá meus pais. Aí meu pai fazia moldura, fazia telas, ele teve uma época que ele pintava bastante. Muito, Aí ele encomendou um número grande de telas, aí demorou só a pegar, a buscar. Aí foi num sábado, estava lá Emília Porto. Emília Porto já era uma senhora, né? Era. Emília. E eles começaram a beber e meu pai gostava, tinha orgulho porque eu gostava de arte, e me chamou para mostrar as pinturas. Aí eu só tinha, nesse dia, pintura de papel, de lápis de cor no papel, sobre papel. Aí ele, não, pegue lá uma tela para poder você pintar aqui. Meu pai, pegue lá uma tela para você pintar aqui na frente. Não vou pintar aqui na frente, não. E o Belchior cantando, eu ficava com raiva lá. Não gostava, criança, hoje em dia seria um grande prazer. Está gostando hoje, né? Tanto que está contando a história, com né? certeza, adoro o Belchior. Mas quando criança me incomodava, ele bebendo lá, cantando tudo, com o pessoal. E aí eu fui pegar a tela, só que eu peguei uma tela que era do Belchior por uma exposição. E uma tela especial, porque ele encomendava sempre materiais especiais. Aí comecei a pintar tudo, aí mostrei. Aí quando chegou ele, rapaz, você pintou a minha tela. Ele identificou, claro. Identificou. Né? Aí como as telas já estavam predestinadas aí para essa exposição, aí ele levou uma tela minha para a exposição dele. Olha aí, rapaz, legal. Grande participação. Estudo, né? Era um estudo só para mostrar. Porque eu foi um grande artista, né? Ele foi não, né? Porque o cara né? Sempre será, né? Ele, né? A capacidade perceptiva dele e de criação também e você falando na Emília, a Emília, principalmente nos anos 80, anos 90, ela deu uma contribuição muito grande às artes, né?
ela reunia muitos artistas, né? Muitos projetos de arte, né? Com E certeza. ela é uma artista, adoro a fase dela de São Francisco. Excelente, adoro. Né? Cadeiras e São Francisco. Cadeiras as e São melhores. Francisco, Não, com certeza. Ela ajudou a levar muitos artistas para Portugal. Também Ela levou muitos artistas para Portugal. Ela fez ela tinha um É. grupo, teve um grupo que era que ela com tinha um Sorro, era aqui, daqui, Sorro, né? Era exatamente, ali na Pereira Filgueiras. Pereira Filgueiras, Que né? era ela, o Mano, O o Vando. Eu não sei se o Júlio Silveira. Não, o Júlio Silveira era lá do Galpão, na Praia de Iracema, que era outro grupo lá Outro do Galpão, grupo, que era o Júlio, o Formiga, a Cláudia Sampaio, a Salete Rocha e outros. Mas assim, a nossa produção, a produção cearense, ela é muito forte. A gente tem muito artista bom, não tem? Muito artista bom. E agora que esses artistas estão começando a conseguir sair e serem descobertos pela crítica. Antes os artistas saíam para poder buscar a crítica. Hoje está acontecendo, a crítica está vindo buscar aqui os artistas. Né? Temos nomes importantes que já estão conseguindo se introduzir no mercado internacional, artistas vivos. Você vê o nosso Della Almeida. Della Almeida é um grande vitorioso. Grande artista. É uma figura maravilhosa. Com né, certeza. também, né? Maravilhoso, É um vencedor. genial. Grande gravador. Agora, ele só tem uma coisa, rapaz. Ele vive me prometendo me levar para Crateús para tomar uma cachaça. Mas eu acho que é só conversa dele. Almeidinha, que vergonha, rapaz. Cumpra com as suas promessas, rapaz. O Almeidinha. Estive na exposição dele em São Paulo, lá na Banco do Biblioteca Maria Andrade. Ah, sim. Muito interessante o trabalho dele. Interessante, uma vez a gente tomou um porre. Eu, ele e o Macedo, lá no Museu de Sobral, na inauguração de um projeto que tinha que nós fomos convidados. Aí nesse dia mandaram um motorista nos pegar e fomos lá. Aí nesse dia eu vi o Almeidinha bebendo. Foi, né? O Bosco Lisboa também, era todo mundo bebendo. Mas foi muito legal. Mas sabe por quê, né? Para suportar o calor. Calor grande. Mas bem interessante, Totonho. Olha, eu digo muito, todo lugar do mundo é inteligente, eu gosto de ter o que nós temos aqui. Artistas maravilhosos, né? Por exemplo, eu digo, se eu for nominar aqui 500, eu vou estar fazendo injustiça com milhares, né? Porque tem os artistas que, por exemplo, que sabem usar, ou então são oportunizados pela mídia, né? E tem os que são de gaveta, né? Que eu digo assim, rapaz, mostre, os que eu conheço de gaveta, mostre, você vai ver a sua evolução, né? Vai ser grande demais. Verdade. Mas também eu acho legal porque com essa história da globalização através das mídias, né, redes sociais, tudo, o artista também tem condições de mostrar o seu trabalho, porque antigamente era uma luta. O acesso é mais democratizado. Demais, era. Apesar da crítica ser um pouco mais fechada, ela é muito seletiva, mas acaba dando mais possibilidades. Eu digo que são duas críticas, né? Eu digo muito isso. Você pode avaliar o artista pelo trabalho dele ou pelo mercado de arte, né? O mercado de arte, às vezes, muitas vezes, por exemplo, você tem uma valorização do artista quando ele entra em um leilão e tem uma disputa no leilão. Não é? Aí dá uma valorizada grande no trabalho dele, chama a atenção. Né? Rapaz, tem muito. Eu gosto muito, por exemplo, eu digo muito, Deus é pai e a arte é mãe. E a arte, ela... Falando mais do que ele, ó. Não, fala, meu amigo. E a arte, você é um conhecedor da arte. E a arte, ela é tão mãezona que ela acolhe a todos. Verdade. Aos artistas, independente do talento, independente assim, do que seja, as pessoas. Por exemplo, tem gente que vai para a arte porque sofre alguma desilusão, que sofre alguma coisa na vida, a arte
recebe tudo, não tem preconceito. É uma mãe, né? Não tem preconceito. É Então, aí por isso que eu digo assim, rapaz, às vezes eu me dando assim quando eu vejo a arte ser maltratada, né? Assim, por descaso, às vezes, né? Tudo, Verdade. E o artista, ele realmente precisa ser valorizado, não só no sentido comercial, mas na ideia de reconhecimento mesmo. Reconhecimento. Às vezes o artista ele não consegue ter o reconhecimento nem em casa, pelos parentes, familiares. Eu conheço muito artista, assim, que diz assim, um exemplo da música, que é sucesso nacional, que ele diz assim, rapaz, o público mais difícil é o de casa. Eu estou fazendo um show, quando eu olho que eu vejo assim na plateia que tá a família, pronto. Eu já... Né? Realmente. É verdade. Porque o olhar ele fica muito direcionado à crítica. E muita gente se engana em relação ao crítico de arte. O crítico de arte, ele não vai criticar a arte, ele vai ajudar no alinhamento do processo do artista. Aí, por que o crítico em si? Porque realmente ele precisa fazer ele precisa quebrar algumas regras do processo do artista, orientando para que o artista ele consiga desaflorar. Ele consiga voar mais. Porque geralmente eu acho que muitas vezes o artista tem um olhar dele, né? E o crítico pode ser importante na orientação, né? Exatamente. O crítico ele vai ajudar dando direcionamento na trajetória de como o artista proceder, não ensinar na criação, mas sim no alinhamento entre a poética, que é o conceito, e o produto. O artista ele tem uma ideia interessante, mas às vezes não consegue passar daquele jeito por algum bloqueio. Então existe esse profissional que vai ajudar nessa processualidade. Tanto é que, por exemplo, às vezes o crítico é mal entendido, porque o pessoal diz assim, olha, isso é uma crítica construtiva, né? Porque se isso é só crítica, né? Parece que já é uma coisa, né? Mais, né? Pesado. Antigamente o crítico ele tinha uma postura bem diferenciada. Realmente ele vinha para julgar. Hoje os salões nem usam mais esse conceito de julgar, comissão julgadora. Às vezes é uma banca de seleção. Banca de seleção. Porque a ideia de julgar é muito forte. E como nós estamos trabalhando na contemporaneidade sobre o conceito, todo conceito é muito válido. Claro. Às vezes aquele conceito para aquele momento não é interessante para aquela crítica, mas é válido. Tanto que há inúmeros relatos de artistas que não foram aprovados em salão da sua cidade e foi chamado para a Bienal Internacional de São Paulo. Tem. Com o mesmo projeto. Tem muito. Vamos conversar mais. Espera aí, um intervalozinho aqui, a gente volta já, beber um copo d'água, né? Até já.